Queridos, já tá no ar. Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao De Papo com o André Silva. E para você que chegou até aqui, lembre-se de curtir esse vídeo, compartilhar com a vizinhança e se inscrever no nosso canal. Lembre-se também de ativar o sininho das notificações, tá? Lembrando que o De Papo está sendo gravado, né, aqui nos estúdios Habla, no Amapá, no Brasil, na Amazônia, tá certo? E hoje o De Papo está recebendo um convidado super especial, que é o Gilberto Almeida. O Gilberto Almeida é analista de sistema e que está trazendo um assunto super bacana aí, que está em alta, né? Que é a inteligência artificial, maninho. E vai conversar com a gente sobre isso, né? Um assunto que está bem alta, mas também vai falar um pouco da sua jornada de vida, né? Porque o De Papo, ele está se propondo a fazer isso, ajudar pessoas. Como, né? A gente está trazendo aqui pessoas que tenham, que já tenham alcançado o sucesso, digamos assim, na sua jornada de vida, né? E para compartilhar como é que foi, desde o início até chegar aqui. E as pessoas que a gente vem conversando têm falado isso, né? Um pouco, e um pouco da história delas acaba assim, um pouco parecida com a nossa jornada também, né? E você que está aí assistindo, de repente pode se agradar um pouco desse assunto. Então, eu peço que você compartilhe, se você gostou, tá bom? Fica com a gente. Chama a vinheta, Marcelo. Então, Gilbertão, obrigado por estar aqui com a gente. E eu queria, assim, que tu fizesse uma abertura um pouquinho, assim. Quem é o Gilberto Almeida? Fala pra gente, para as pessoas que estão aí assistindo. Bom, o Gilberto Almeida é um amapaense, né? Nascido aqui em Macapá, no estado do Amapá, mais precisamente aí na beira do rio Amazonas, né? Então, passei a minha infância tomando banho no rio e sendo feliz como todo mundo era naquela época, né? Que quem não tomava banho na época que a água estava grande não era feliz, a gente costumava dizer isso, né? Então, o sonho era voltar da escola e a água tá grande, tá cheia, como a gente chama, para pular no rio e tomar banho. Essa era a nossa diversão. Então, eu sou esse menino que cresceu na beira do rio e estudou em escola pública e tem uma jornada de trabalho, e hoje eu sou analista de sistema, que talvez eu vá contar depois um pouco dessa jornada durante essa entrevista. Pois é, rapaz, esse negócio de tomar banho no rio é muito, muito comum aqui no nosso meio. Tu vai ali a gente mora em Macapá, somos banhados pelo rio Amazonas aqui, né? Essa cidade. Então, tu pode ir ali todo dia, 5 horas da tarde, na frente da cidade, no Perhelp ali, tu vai ver a molecada tomando banho de rio aí, né, cara? E quem nunca tomou um banho num córregozinho, não, Margot? Margot, minha esposa, de vez em quando a gente passa ali por dentro do Jardim Felicidade, aqui na Zona Norte, ela lembra que ela tomava banho ali num canal que tem ali, que hoje... Então é muito comum, né, essa brincadeira, né? Hoje a parte da vida da gente ainda faz parte da vida dos meninos daqui. Boa. E Gilberto, e como é que essa vivência, né, essa tua origem influenciou na tua vida, cara? Na tua jornada? Bom, eu comecei estudando em escola pública, né? E foi engraçado que eu parei no segundo grau, né? Parei no segundo grau, meus pais não tinham tantas condições financeiras para me mandar daqui. Então, acabei permanecendo aqui e aqui fiquei trabalhando. E aos 18 anos, né? Eu lembro bem que nos anos 80 eu comecei a trabalhar com tecnologia. Comecei a trabalhar no Prodap, que à época era CPD, 1980. Talvez muita gente não saiba porque o processador é Z80. Z80 porque foi lançado em 1980. E desde lá eu comecei a trabalhar com tecnologia, né? Fui digitador, fui operador e não podia ser analista porque eu não tinha nível superior. E o engraçado é que as pessoas iam para Belém para estudar. E naquela época a tecnologia, que era chamada de informática, né, pagava muito bem. E eu acabei não estudando. Fiquei trabalhando e não estudei. Porque o que eu ganhava era o suficiente para mim ter a minha vida, uma boa vida e tal. E aí, depois de muito tempo, eu saio do CPD à época, né, passo num concurso, e aí me deparo com a necessidade que eu tinha de ter o nível superior. E foi aí que eu fui estudar, fui para a escola, né? Eu
Fui para a faculdade com 40 anos de idade. Pois é, rapaz, tu entrou na faculdade com 40 anos. É, O que foi que motivou essa tua decisão, Bom, Gilberto? primeiro eu exercia um cargo lá onde eu trabalho até hoje, que é do Ministério Público do Estado do Amapá, e eu precisava ter uma graduação. Afinal de contas, as pessoas que me eram subordinadas, elas tinham graduação, pós-graduação, até mestrado. E eu não tinha, então era uma coisa assim meio desconfortante para mim. E eu fui para a faculdade. O engraçado é que eu já era uma pessoa conhecida no meio da tecnologia, e aconteceu uma cena engraçada, que eu ia no corredor e encontrei um professor meu, que iria ser meu professor, né? Que era uma pessoa conhecida, o professor Alfredo, e aí ele perguntou para mim onde é que eu ia dar aula. Na verdade, eu não ia dar aula, eu era aluno dele, né? Eu falei para ele. Foi uma cena assim meio engraçada, né? Ele ficou meio desconfortável, mas foi bem legal. E eu fui para a faculdade com 40 anos e quando eu me vi, estava formado, né? 4 anos depois, isso foi em 2004, né? 2008 eu já estava com a minha graduação, depois fiz pós-graduação, sempre na área de tecnologia. Mas, respondendo a sua pergunta, o que me motivou, eu acredito que tenha sido a vontade de crescer, a vontade de aproveitar as oportunidades, né? Hoje eu não saberia dizer para alguém o que é faculdade se eu não tivesse ido para uma faculdade. Então, essa motivação foi de eu estar presente, de eu estar construindo junto com as pessoas algo que elas já tinham feito. Por que eu não fazia, né? A pergunta que eu me fiz foi assim: o que eu fazia à noite que eu não estudava? Né? Às vezes você tem Tá com tempo ocioso aí e você às vezes não estuda e fica dando desculpa para você não ir para a faculdade, para você não fazer um curso ou uma especialização. Sim. Acho que a motivação foi pessoal mesmo, de querer ser alguém e poder dizer, eu tenho condições de fazer, e fiz. Boa. E Agora, cara, assim, porque tem muita gente que também pensa em entrar numa faculdade nessa idade. Eu entrei com 35 anos, né, numa faculdade. Para mim foi um pouco difícil, cara, te confesso. Alguns autores e tal, a leitura é diferente, né, cara? Você precisa produzir um conteúdo quando você sai de lá. E é diferente a pegada ali. Qual foi o desafio que tu encontrou assim lá dentro, Gilberto? Foi difícil também para ti? Porque as pessoas elas até querem, né? Mas tem tanta coisa aqui. olha, eu acho que ir para a faculdade já maduro tem muita dificuldade, né? A primeira dificuldade é que você já tem um trabalho, normalmente você tem um emprego e sai do emprego e vai para a faculdade, então isso te deixa um pouco mais cansado. A outra questão é que às vezes você não está preparado, né? Então você tem que voltar a reunir, a fazer trabalho de equipe. Então são coisas que você às vezes não está mais querendo fazer, né? Sim. E você se sente na necessidade de fazer, tá? Eu particularmente tive algumas dificuldades além disso, né? Por exemplo, tinha algumas matérias, algumas disciplinas que eu tinha realmente dificuldade, né? E eu chegava com os colegas e dizia, olha, eu não consigo fazer isso aqui, eu vou ter dificuldade, vocês vão ter que me ajudar a fazer isso. Por outro lado, tem muita coisa que está na minha área que eu vou ajudar vocês. Então, Boa. E o professor, entendendo isso, ele não estava ali para querer que a gente não passasse, né? Sim. Então, ele procurava ajudar da melhor forma para que a gente pudesse obter um sucesso. Eu lembro assim que lá eu fiz na Unifap, né, meu curso de comunicação. Eu lembro que a maior dificuldade nos exames, assim, provas, né, era realmente a parte escrita da prova, né, a teórica da prova. Quando eu partia para a prática, tranquilo, dá para fazer um vídeo, dá para o estúdio, gravar uns spots e tal. E eu senti também essa dificuldade. Então, muitas pessoas que estão assim nessa idade, acho que tem essa dificuldade, né? De poder assimilar melhor o assunto e tentar fazer um curso mais leve, né? De forma mais leve. É complicado mesmo isso aí, Gilberto. E, então, dentro desse assunto de inovação, eu queria saber o que foi que tu já fizeste dentro desse tema de tecnologia, né? Tu vem trabalhando em uma área de processamento de dados do governo aqui, né? E de lá, o que foi que surgiu? Assim, o que foi que te jogou para cima? Porque eu sei que tu és empreendedor nessa área aí também, né? Eu Começou em 2018, né, a gente viu
um nicho de mercado que unia tecnologia com arte, né? Então foi então que a gente criou o Arte Amazon. O Arte Amazon foi um projeto que a gente tinha como objetivo vender a arte dos artistas da Amazônia através da internet. Então já era um modelo de inovação. A gente criou um site que as pessoas podiam acessar o site e comprar as obras de arte dos artistas. Um e-commerce, é um e-commerce artístico. É, a gente até chamou assim de a primeira galeria de arte online da Amazônia. Boa, legal. Né? De fato era um e-commerce, já era uma transformação digital que estava surgindo ali, porque as pessoas não precisavam sair das suas casas, não precisavam vir até aqui para comprar uma obra de arte de um artista daqui da Amazônia. E imagina muitas pessoas, a gente tinha muitas pessoas que eram daqui, que moravam em outros estados, e eles compravam através do site, né? Pô, legal. E esse projeto nasceu aqui em 2018, a gente lançou ele, o Arte Amazon, a gente lançou ele lá no Garden, com 10 artistas, e depois a gente foi a Belém e foi juntando uma quantidade grande de artistas, e o projeto era fazer toda a região norte, né? Belém, Macapá, Manaus, em cada estado desse, né? Mas aí acabou que veio a pandemia, né? E a gente acabou encerrando o projeto, porque, assim, de fato, ele era um projeto que dava muito trabalho para a gente, né? Até porque a gente não ficava só no e-commerce de arte, a gente ia para o presencial também. A gente fez mais de 30 exposições durante os 3 anos de existência do Arte Amazon. Então, era muito gostoso de fazer, as pessoas achavam muito bacana a gente fazer aquelas exposições, e a gente normalmente fazia em shopping, fazia em praças, fazia onde convidassem a gente, nos órgãos públicos também. Legal. Então foi um momento muito bacana, que a arte da Amazônia foi muito evidenciada, né? Então, tanto a área de fotografia, como a área de pintura, quanto na área de desenho. Então a gente acho que deixou uma marca muito legal para os artistas aqui da Amazônia com esse projeto. Gostava das amostras. Eram muito legais. Bacana. Pô, muito bacana. Deixou saudade. Pô, muita saudade. Que foi? Parou? O site não está no ar mais? Não, a gente encerrou o domínio, né? Eu sou o detentor do domínio arteamazon.com. E aí já tentaram comprar e a gente está conversando, mas não tem planos de voltar? Não tem mais. Talvez o nome Arte Amazon, que é um nome forte, pode ser usado para outra coisa, enfim, mas o site não está mais lá. E sobre essa inovação e tecnologia disruptiva, Gilberto, é uma palavra também que está muito em alta, né? E que tu está aí no mercado, fala um pouco para a gente sobre isso aí. O que é essa disrupção? O que é uma tecnologia disruptiva, né? A tecnologia disruptiva, ela se compara com um tsunami. É algo que vem e não volta. Então você não tem como frear um tsunami. Então, coisas que você tinha antes e hoje você não tem mais como mudar. Por exemplo, Uber, você não tem mais como mudar Uber. Uber é Uber. Netflix, você não tem mais como mudar o Netflix, porque o Netflix está aqui, está presente. Então, coisas como Netflix, como Uber, como a própria internet, são coisas que a gente chama de tecnologia disruptiva. Ou seja, ele não tem volta, não tem mais como você se imaginar sem isso. Então, são coisas que mudaram drasticamente a nossa vida, o nosso cotidiano. Essa palavrinha bonita, essa palavrinha complicada, disruptiva, é para dizer algo assim, que veio para ficar, que não tem mais como sair. É como se fosse, como eu disse anteriormente, é como se fosse um tsunami. Ou você embarca e surfa na onda, ou então você vai ser engolido por ela. E como é que tu vê essa transformação digital atualmente? A transformação digital é algo presente na nossa vida, assim como a tecnologia disruptiva. Eu costumo dar um exemplo bem prático da transformação digital, quando você vai no site chamado gov.br. O gov.br é um exemplo muito, muito forte de transformação digital. O que é a transformação digital? Assim, conceitualmente é o seguinte, é quando você pega os seus processos que eram físicos e torna-os digital. Por exemplo, o comércio eletrônico é um exemplo de transformação digital. Então, você tanto continua vendendo presencialmente, quanto você consegue vender pela internet. Então, quando você aplica a tecnologia digital nos teus processos, você está trabalhando, você está fazendo a transformação digital. Então, assim, um exemplo bem bacana que eu gosto de dar é o GovBR, o comércio eletrônico.
E a próprio telefone celular é uma transformação digital. Então você já não consegue se ver pegando um telefone que está conectado num fio. Então já foi aplicado a inovação digital para que ele pudesse ser o que é hoje para a gente. Então esse é um exemplo de tecnologia de transformação digital. Outro assunto que está muito em alta também são as IAs, né? Que estão Sim, criadas por aí, sim. né? Fala um pouco sobre essa inteligência artificial A inteligência aí, Gilberto. artificial ela é algo que está presente na nossa vida desde 1950. Né? A máquina de Turing, já falando um pouco sobre data, ela já fazia essa menção à inteligência artificial. De lá para cá, tem uma linha do tempo que fala sobre isso, até a gente falar hoje de algo que está muito recorrente, que são os chats, né? Os chats GPTs que tem por aí. Tá? Aquele que transforma palavras em textos. Já tem até a quarta geração ele já, né? Já. Então, são coisas assim que estão muito presentes na nossa vida. Então, eu diria assim, a inteligência artificial é uma tentativa que as máquinas têm de imitar a inteligência humana. Essa que seria mais ou menos um conceito bem simples de inteligência artificial. E a gente tem hoje essa coisa da inteligência artificial muito presente por conta da facilidade que foi criada. Então, a forma como as ferramentas de inteligência artificial foram criadas, que são chats, fizeram com que houvesse a popularidade. Então, a gente já convive com inteligência artificial desde 1950, tá? Qual é a diferença, então, de 1950 para agora? Era mesmo o que princípio? Antes, O princípio é o mesmo? O princípio é o mesmo, mas o que acontecia? A proximidade não era a mesma. A inteligência artificial já era utilizada pelos programadores. Eles já tinham comandos de inteligência artificial para usar, mas eram pessoas restritas. O que eles fizeram agora? Eles trouxeram um chat, algo parecido com o WhatsApp, para facilitar, onde você escreve de uma forma natural e ele te responde com o conteúdo que ele aprendeu durante uma série de volumes de dados que ele tem na internet. Então, é algo impressionante, que ele pode pedir para ele fazer desde uma receita de bolo, uma receita de uma pizza, até fazer uma peça uma peça judicial e um processo para ajudar um advogado, para fazer isso. Boa. E a grande facilidade é a produtividade que ele te traz. Né? Então, imagine que existe hoje um volume de dados gigante na internet, que essa inteligência vai lá e aprendeu com esses dados que tem e te responde a pergunta que você faz de forma simples. Então, se você chegar e disser, crie uma massa de pizza, ele vai criar uma massa de pizza. Se você disser, crie uma massa de pizza napolitana, ele vai te trazer uma massa de pizza napolitana, porque existem milhares e milhares e milhares de massa de pizza italiana na internet. Mas é um pouco limitado também, né? Ele é limitado, na verdade. Né? Porque se, por exemplo, se eu pedir, eu já fiz um teste, faça uma análise dos últimos resultados da Mega Sena e me dê uns 6 números que eu possa jogar com uma probabilidade grande. Ele me respondeu que não podia fazer isso. Na verdade assim, o chat, a inteligência artificial... Porra, né? Mas não é pra... Eu fui pelo princípio, né? Pô, é pra ajudar, então... Eu digo assim, né? Eu profiro muito... Eu estou criando uma oficina de chat GPT onde eu explico algumas coisas, né? Então, dentro desse conceito do roteiro, dentro dessa oficina de chat GPT, eu falo sobre as restrições que tem a inteligência artificial, as vantagens, as desvantagens, as alucinações, que também o chat alucina também. Às vezes alucina? Ele alucina. Ele Como assim? Pô? Fala uma coisa para ele responde outra, ele mente. Entendi. Ele consegue te responder coisas que não são verdadeiras. Ele Por quê? inventa uma história. Porque ele acha que sabe tudo, né? Então, se ele aprendeu num conteúdo que diz que algo é verdadeiro, ele te entrega aquilo como verdadeiro. Então, dentro dessa oficina, eu coloco alguns pontos muito importantes e, no final, fica sempre a máxima de que o responsável pelo conteúdo não é o chat, é você. Então, cabe a você ser o autor do conteúdo que ele vai entregar e que você vai assinar embaixo. Então, mas isso parte do teu comando? Essa autoria parte do teu comando? Não do comando, mas a validade da informação que vai ser passada é sua. Então, se eu peço para ele dizer assim, crie uma reportagem sobre tal coisa, eu tenho que assinar. Sou eu que vou assinar aquela reportagem, não é o chat. Então, se ele contar uma mentira, se ele pegar uma informação e criar um viés, que é algo que não foi aquilo que você perguntou,
o verdadeiro autor do texto é você, não é a inteligência Agora, artificial. essas inteligências como a Gemini, que é uma inteligência, né? Ou não? O Gemini é uma plataforma de inteligência artificial da Google. Da Google. Ele é um chat. É um chat também, Chat, né? Que antes era o Bard, né? Bard. Aí continua Bard. Não sei se continua. Agora quem está valendo é o Gemini. É o Gemini. É o Gemini, É o mesmo princípio para todas. O Gemini, ele é, digamos assim, ele é muito bom, porque ele é grátis, mas ele tem muitas restrições, tá? Por exemplo, se você for comparar o Gemini com o ChatGPT, não tem comparação, tá? Por quê? Porque ele é muito mais sofisticado. A né? OpenAI, o da OpenAI é mais sofisticado? É mais sofisticado. Então, Mesmo com principalmente, Mesmo com o Google hoje é o principal assim, buscador do mundo. O Gemini, né? o Gemini, ele é uma versão inicial. Então, por exemplo, ele tem restrições. Por exemplo, ele não consegue ler um PDF. Se você quiser subir um PDF, ele não sobe. Por quê? O Porque GPT faz isso. o GPT-4 faz, mas o 3,5 não faz. Não faz. Então, é como se o chat GPT 3,5, que é o free da OpenAI, fosse equivalente ao Gemini da Google. Então, Caramba. se eu precisar usar de uma forma básica, textual, tranquilo. Ele consegue até reconhecer caracteres dentro de uma imagem, mas ele não consegue reconhecer pessoas, por exemplo. Se eu pegar uma imagem, o Gemini, pegar uma imagem com pessoas e mandar ele analisar, ele não consegue entender que tem pessoas ali. Ele responde dizendo que ele não sabe ainda. Então, o OpenAI é mais robusto também, a gente pode dizer assim ou não? O OpenAI, o ChatGPT da OpenAI, eu diria para você que é hoje um dos mais sofisticados, né? Muito embora você tenha existem mais de 100 chats hoje, mais de 100. Tem chat específico para vídeo. Várias ferramentas, tem né? chat específico para imagem, tem chat específico para conteúdo jurídico. Então, os chats começam a se especializar. Sim. As empresas começam a criar os seus próprios conteúdos e criar os seus chats. Então, isso é bacana. Existe hoje uma variedade de chats específico que dominam o mercado hoje. Então é um mercadão aberto aí, né, Gilberto? Então acho que a gente consegue vislumbrar um vácuo que dá para gente ter uma ideia e ela crescer a partir do uso dessa ferramenta aí, né? Sim. Hoje, por exemplo, o próprio judiciário, né, está aplicando recursos de inteligência artificial para processar dados, para analisar um volume grande de dados, né? Costumo dizer assim que com o advento da inteligência artificial, houve uma produtividade muito grande na criação das peças, na própria geração de conteúdo, nas áreas jurídicas, por exemplo. Então, isso cresceu muito o volume de processo dentro do judiciário. Então, eu costumo dizer assim, o judiciário está se preparando com inteligência artificial, porque se ele não se modernizar, ele vai colapsar. Tá, mas quando tu fala que o judiciário está se preparando, já começando, para usar a inteligência artificial, os leigos podem pensar, tipo, vou subir um processo no GPT-4, vou aqui subir o meu PDF, o processo todo, e ele vai me ajudar a tomar uma decisão, digamos. Não é isso? Não é isso. O que acontece? Já existe hoje uma ferramenta chamada Alice, que ela auxilia, ela analisa os órgãos de licitação. Então, ela consegue analisar as licitações, os editais, para que ele verifique possíveis irregularidades. Então, são essas aplicações que hoje são feitas. Então, bacana. Por exemplo, os órgãos públicos, o judiciário, bem prático, o judiciário, já está começando a fazer isso. Então, está usando a inteligência artificial para fazer esse processamento, ajudar nesse mecanismo, nessa qualidade, nessa aferição de dados, que é muito grande. Então, a forma de utilizar não é o ChatGPT, né? Tem que entender bem uma coisa. O ChatGPT é uma plataforma que usa a inteligência artificial, então ele é um chat, tá? Mas dentro do mundo da inteligência artificial existem vários mecanismos para se utilizar. Sim. Algo específico, algo que trabalhe os dados específicos do órgão e não uma coisa comum como é o ChatGPT ou o Gemini e esses chats que nós temos hoje disponível para uso geral. E Gilberto Almeida com certeza tem projetos grandes por aí pela frente, né? Pode falar de algum projeto para a gente, Gilberto? Nós temos um projeto que a gente vai lançar agora no segundo semestre, tá? Que é um sistema para advogados, né? E ele já vem com recurso de inteligência artificial,
Né? Então Porra, a gente, legal. dentro dessa pegada, a gente criou esse sistema e está finalizando. A gente já tem alguns escritórios que já estão utilizando esse sistema numa versão alfa, né? Que é quando a gente vai lá para dentro, junto do sistema com o nosso cliente, e fica ali ajudando ele a usar e segurando na mão para que qualquer coisa que aconteça a gente esteja presente, né? Depois a gente vai criar a versão beta, que é uma versão que já tenta rodar sozinha, sem a presença da gente. E a terceira seria a versão comercial, que a gente pretende lançar no segundo semestre desse ano agora, 2024. É o JudeBR, é a ferramenta que a gente tem, que é um sistema de gestão para advogado, que vai desde um advogado que está começando até um grande escritório já estabelecido. Boa. Como foi que surgiu isso, cara? Qual foi a sacada? Bom, o que a gente percebeu? Que no mercado não havia um sistema flexível para atender essa demanda, né? Hoje existe 1.200.000 advogados no Brasil, né? Até mais. 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão e 200 1 mil. milhão. Né? E aí o que acontece? A gente percebia que cada um tinha uma maneira de trabalhar, tinha um jeito de trabalhar. E esses sistemas que estão hoje no mercado, eles são engessados, eles são fixos, eles são aquilo que eles são. Então você tem que se adaptar a eles. E existe uma dificuldade muito grande do advogado chegar nessa organização que o sistema propunha. Então, a gente pensou assim, vamos criar alguma coisa que seja flexível, que possa atender a demanda daquele advogado, que possa crescer com ele, desde que ele seja ou dele seja uma grande equipe, com os seus processos. Então, hoje em dia a gente fala muito de mapeamento de processo, de organização através de processo. Então, o que o Jude faz é justamente isso, além da inteligência artificial, claro. É conseguir organizar o processo da maneira como o escritório, como o advogado trabalha. Se ele trabalha de um jeito departamentalizado, a gente vai conseguir atender. Se ele trabalha de um jeito único, se ele faz tudo sozinho, atende também. Então, essa que é a grande sacada do JudeBR, essa flexibilidade que ele tem para atender, seja desde um pequeno a um grande, seja até aquele desorganizado que é sozinho, ou então que está começando a querer se organizar, até um que já está estabelecido, que quer melhorar os processos deles. Né? E a tua experiência com o Arte Amazon ajudou também nisso aí, não foi na criação disso aí, Gilberto? Na verdade... Que eu imagino assim, sempre que a gente, falando de jornada de vida, tu nunca imaginou que pudesse ter uma empresa, uma startup, a gente pode chamar assim, nascendo assim, com uma inteligência artificial ali como uma das bases para essa... Tu nunca imaginou que isso pudesse acontecer, né? Mas eu acho que os sinais que vêm pela tua vida, tipo, tu foi trabalhar no Prodap, em 1980, foi isso? Sim. 80 no Prodap. Que era CPD, né? Vindo da Ribeirinho e tal, e de repente sente a necessidade de estudar um pouco mais, então o universo te jogando para frente para tu ter um pouco mais de conhecimento. Eu acho que isso foi mais ou menos isso que foi acontecendo contigo, né? Assim, o universo foi te empurrando para esse lugar, né, cara? Eu diria que a gente aprende todo dia um pouco, né? E a gente, às vezes, se inspira em alguém, né? Costumo dizer assim, o fato da gente, acho que morar na beira do rio faz com que a gente tenha mais coragem, né? Coragem? Como assim coragem, Gilberto? Explica para mim. O que eu digo? Eu digo o seguinte, o meu pai morava nas ilhas, teve coragem de atravessar o rio e vir para cá, para constituir a família e fazer com que ele tivesse toda essa oportunidade que ele nos deu. Então, eu acho que a primeira atitude nossa é ser tão corajoso ou mais corajoso do que ele. Então, essa coragem de atravessar o rio trouxe na gente a vontade de crescer, de desafiar, de querer ser melhor do que a gente era. Então, essa que é a ideia que a gente tem. Talvez isso seja uma bandeira que a gente traga para enfrentar os desafios, né? Então, essa motivação veio dessa... E eu acho que a gente, como amapaense, eu acho que os desafios para a gente são bem mais pesados, cara. Porque eu vejo assim, a gente mora numa região que é uma ilha, digamos assim, né? Somos cercados por rio. A gente não consegue dizer assim, eu vou pegar meu carro agora aqui, vou lá em Belém. Amanhã eu chego lá. Não dá. Né? É muito desafiador para a gente viver num lugar como esse, assim. E crescer também, imagino que seja também tão difícil quanto, né, cara? Com certeza.
E aí eu digo assim, né? A gente hoje, ainda que tenha todo um aparato, um controle, um telefone, um recurso, a gente às vezes não tem coragem de atravessar como ele fez. Então esse desafio de crescer, esse desafio de ter coragem, eu acho que é algo que a gente trouxe deles, dos nossos pais, né? Os ribeirinhos que tiveram essa coragem de atravessar o rio e nos trazer para cá e constituir família, né? Costumo até dizer que a gente, às vezes, não tem tanta coragem como eles tiveram. Então, eles são, para nós, uma inspiração. Uhum. E é isso que te impulsiona, então, Sim. né? Foi isso que te impulsionou até aqui, né, Gilberto? Sim. Tô pensando hoje na tua vida, porra, eu não tinha muita condição e agora eu tô aqui, tô num lugar onde eu gosto. Tu faz o que tu gosta, né? Sim. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa sortuda, né? Então, a sorte é algo que você tem que correr atrás, né? Você tem que estudar, você tem que perseguir o que você gosta, sonhar, correr atrás dos sonhos. Então, eu nasci na beira do rio e hoje me sinto uma pessoa confortável no que eu faço, né? Se eu conseguir estudar, conseguir trabalhar, conseguir ter uma visibilidade, conseguir ter case de sucesso, produtos, e estar vivendo, né, nesse momento agora, que é algo assim maravilhoso, onde você tem recursos para usufruir, está passando por todas essas transformações, essas linhas de inovação que faz com que as coisas se tornem mais fáceis. Então, eu acho que isso é uma coisa que me deixa muito, muito feliz. Tu tem uma definição de sorte diferente de muitas pessoas, cara. É mais ou menos o que eu imagino. Para mim, assim, sorte não existe. A minha filosofia de vida é que o que você quer, você vai ter que correr atrás, cara. Que é o que tu fizeste, né? Se eu quero ser advogado, eu vou ter que estudar direito, porra. Vou ter que entrar numa faculdade, vou ter que estudar. Se eu quiser ter um comércio, eu vou ter que aprender como é que mexe com o comércio para poder ter um comércio. Então, acho que é isso aí. Não é diferente de, eu acredito na sorte. A sorte vai bater na minha porta. Não é bem assim, né, cara? Eu costumo dizer que o homem, para ter sucesso, ele precisa ter 3 coisas. Ele tem que ter competência, oportunidade e sorte, né? A competência, ela tem que ser tua. Tu tem que ser competente. A oportunidade é quando alguém te abre uma porta, alguém te dá essa chance. E a sorte é tu somar tudo isso e dar certo. Então, a competência, a oportunidade e a sorte são os pilares que fazem com que uma pessoa tenha sucesso na vida. Tu acha que essa questão falando em oportunidade, tu acha que as oportunidades somos nós que criamos ou elas estão aí? Não, elas estão aí. Elas estão aí quando alguém te convida para eu estar aqui, por exemplo, isso é uma oportunidade. Oportunidade quando alguém te possibilita estudar, quando alguém diz para você que você pode fazer um curso, que você pode aprender alguma coisa. Isso é uma oportunidade, né? Daí você ter a competência para você pegar aquela oportunidade e abraçar aquilo, sabe? E a sorte vem depois. A sorte vem de dizer, caramba, isso deu certo. Isso eu consegui fazer, essa oportunidade eu tive, me agarrei nela e parece que a sorte faz assim, parte desse conjunto. Tá? Ela cria essa tríade para que a gente fale de uma forma assim mais romântica, diria assim, mas para mim eu bato muito nisso, né? Na competência, na oportunidade e na sorte. São os Se três você pilares. tem só sorte e você não tem competência, você não se estabelece, né? E se você só tem competência, às vezes você é um cara exímio, pintor, exímio analista, que seja, qualquer profissional, mas ninguém te vê. Parece que tu não tem sorte, né? Então, eu costumo dizer assim, tu tem que somar e tem que dar 100. Tem que dar 100, né? Se tu tiver só 90% de sorte, aí fica só 5 para cada um, não vai dar certo. Se tu for muito competente e tu não tiver oportunidade nem sorte, também não vai dar certo. Então, essas 3 coisas têm que estar somadas e tem que dar 100. Então, boa. Essa é uma brincadeira que eu faço e eu costumo dizer para as pessoas. Faz né? sentido. Algumas pessoas discordam, outras concordam, mas é a minha, Não, faz é a sentido, minha forma filosofia. de filosofar, de lidar Boa. com essa coisa de Sim, faz competência, sentido. oportunidade e sorte. Agora tu é um cara que põe as ideias em prática. E tem muita gente que tem ideia por aí, Gilberto. Mas uma ideia assim, uma ideia no papel continua sendo uma ideia, né? Mas quando ela sai, ela deixa de ser uma ideia. Uma ideia que sai do papel, como se falou, é algo que transforma o mundo, né? Sim.
Se você só tem uma ideia e você não executa, aquilo é um sonho. Como é que eu executo uma ideia, então, Gilberto? Começar por onde, cara? Tem uma ideia, pá, tá, e aí? Eu diria o seguinte, primeiro quando você tem uma ideia, você tem que validar essa ideia. O que é validar essa ideia? É conversar com algumas pessoas para ver se aquela sua ideia ela é pertinente, tá? Então você vai logo ver. E a gente costuma dizer assim, nunca valide uma ideia com o teu amigo, o teu parente, o teu irmão, não valida com ele porque ele vai estar sempre dizendo que está legal. Vai te enganar. Vai te enganar. E não é legal, tu tem que validar isso com uma pessoa estranha, uma pessoa que não seja alguém próximo de você, porque certamente ele não vai querer te machucar, de dizer que aquilo não vai dar certo e tal. E eu acho que a ideia para dar certo uma ideia é você tirar da cabeça somente Testar, a ideia, né? E testar, e validar. E não, digamos assim, não desistir se alguma ideia que você teve não deu certo, não foi para frente, porque existem milhares e milhares de ideias, poucas vão dar certo. Né? Então não é assim de repente. Muitas pessoas perguntam, o que é que eu faço? Me diz uma coisa aí que vai dar certo. Eu não sei, porque não é assim que funciona, né? As oportunidades elas surgem todos os dias para a gente. Né? A gente vê hoje aí desde algo que a gente nem imaginou fazer e transformar em produtos e transformar em coisas que a gente nem imaginava na vida. Eu digo que todo dia aparece novidade, né? Não tem assim uma receita de bolo para ter uma ideia e dar certo. A ideia é persistir, é não desistir, é validar, é testar, é nunca desistir do sonho da gente, né? Boa. Gilberto, tua história muito inspiradora. Gostei pra caramba de conversar contigo. E agora, olhando para essa câmera aqui, quero que tu deixe uma mensagem para minha audiência, por favor, Gilberto. Bom, eu primeiro queria agradecer a oportunidade de estar aqui com o meu amigo André, que me convidou e eu vim prontamente para cá. Aproveitar esse momento de que a gente está aqui junto, iniciando esse programa que eu achei extremamente interessante, a pegada de trazer pessoas aqui que possam inspirar pessoas a mudar de vida, a ser alguém diferente, a encorajar a criar alguma coisa. Né? Eu diria hoje que com os recursos que você tem hoje é muito mais fácil, tá? Mas às vezes falta a motivação, falta a inspiração. Então eu queria deixar um pouco da minha inspiração para vocês, de dizer que nunca deixe de sonhar. Mas não fique só sonhando, tire a ideia do papel e vá para a prática. Valide com alguém, se aproxime de alguém que tenha um pouco mais de capacidade, alguém que possa validar com você aquilo, lhe ajudar a formar aquilo. Tantas vezes você tem uma ideia e às vezes conversando com outra pessoa, aquela ideia se transforma numa outra. E aquilo já virou uma coisa que dá muito certo, tá? Esse é o meu recado para você. Não desista, persista, tire a ideia do papel, valide com alguém e tenha sucesso. Perfeito. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigado mesmo. Lembre-se de curtir esse vídeo, de comentar também, que a plataforma entende que você está gostando desse vídeo, e de compartilhar com os seus amigos. E se você ainda não se inscreveu, lembre-se de se inscrever também e clicar no sininho das notificações para ficar recebendo as novidades aqui do nosso canal. O The Papo está sendo gravado nos estúdios Habla, né? E que está tendo a participação hoje na operação técnica aqui das câmeras do meu irmão querido, Júlio Marcelo, que está ali operando as câmeras, mexendo na iluminação, cara aqui do artístico. Também tem a nossa assistente de estúdio, Carmen Alana, Margot Carvalho, que também estão nos ajudando nessa labuta. Então, fiquem aqui os créditos, um abraço para você e valeu. Obrigado, Gilberto. Valeu, cara. Valeu, cara, muito obrigado. Valeu mesmo. Que foi?